Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós continuamos hoje a olhar para o capítulo 8 do livro de 2 Coríntios. Nós no último programa percorremos este capítulo 8 até o verso 7. Ele trata acerca do desejo que os coríntios tinham de participar nas necessidades dos cristãos em Jerusalém. O apóstolo Paulo vai falando acerca da atitude com que os macedónios já participaram nessa dádiva, mas também na atitude que os coríntios deviam ter ao participar nessa oferta. Vejamos então a partir do verso 8 aqui do nosso capítulo 8 do livro de 2 Coríntios. Diz assim a palavra do nosso Deus: Não vos falo pela forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. O apóstolo aqui mostra que não quer impor aos crentes em Corinto uma ordem, um mandamento, um dever sobre eles participarem nas necessidades, nas carências dos cristãos em Jerusalém. Ele quer apenas lembrar da oferta, da oportunidade que eles poderiam ter em se envolver nesta dádiva para com os cristãos. É uma oferta de amor, algo que deveria brotar do seu coração. Deus não aceita as coisas feitas pela força, pela violência, pelo constrangimento. De nada serve. Aliás, o próprio apóstolo Paulo tinha ensinado, na primeira carta que ele escreveu à igreja de Corinto, no capítulo 13, ele ensinou dizendo que ainda que eles dessem todos os bens que eles possuíam, se não tivesse amor, de nada aquilo serviria. Então ele agora quer reafirmar esse princípio fundamental das Escrituras. Dar uma oferta sem amor é igual a zero. Então é como se não tivesse dado nada. Ele quer mostrar que os cristãos deveriam proceder de uma forma bastante diferente. As motivações contam na forma como nós fazemos as nossas ofertas. E é exatamente por isso que Jesus Cristo nos ensina nas Escrituras que quando fala daquela parábola da viúva, ele mostra que aquela viúva deu mais do que todos os outros ricos que se aproximavam com grandes fortunas, mas que não tinham amor, não tinham a atitude correta. Então, cada um de nós deve de perceber que as nossas dádivas para Deus, seja através dos nossos cânticos, seja através dos nossos bens materiais, seja através do nosso tempo, seja através de atitudes concretas para com o meu amigo, vizinho, parceiro, carenciado que cruza comigo na rua, devem ser alicerçadas, fundamentadas no amor cristão. Apesar disso, nós vemos que muitas vezes corremos riscos, pois não avaliamos as nossas motivações, os nossos sentimentos, e devemos realmente professar o nosso amor para com Cristo em atitudes concretas. Os discípulos do primeiro século foram realmente advertidos sobre este perigo de um amor simulado, podemos dizer assim, um amor fingido, que muitas vezes não era genuíno nas suas dádivas, não era genuíno nas suas motivações primárias, naquilo que os fazia entregar-se a Cristo e aos outros. O Senhor Jesus realmente testa a sinceridade do seu povo e Ele o faz de muitas formas. O nosso amor a Ele é sempre provado nesse sentido. Cristo realmente quer verificar a veracidade do nosso amor. Amar a Jesus é realmente poder fazê-lo de uma forma concreta. O próprio Jesus diz que quem o ama obedece à sua palavra. Cristo realmente coloca diante de nós várias oportunidades para nós manifestarmos o nosso amor para com eles. Nós amamos realmente Cristo quando cultuamos na nossa comunidade, quando fazemos o trabalho que nós temos para fazer com dedicação, com zelo, como fazendo para o Senhor e não para os homens, quando nós estudamos na escola com afinco, com dedicação, quando nós amamos a nossa esposa, quando a nossa esposa manifesta amor para com o marido,
quando realmente os pais não provocam os filhos à ira, quando os filhos obedecem e honram os pais. Então, Jesus Cristo manifesta variedades de possibilidades para nós manifestarmos o seu amor para com Ele. Cabe a cada um de nós optar por obedecer à sua palavra e dessa forma manifestar o nosso amor para com Cristo. A certa altura, Jesus estava a falar com os discípulos e falou uma história, mais uma vez, sobre o cuidar daquelas pessoas necessitadas. E Jesus disse que o bem que se faz àqueles que são carenciados é como se o fizessem Ele próprio. E Jesus diz que entrem no meu reino, vocês que me deram de beber quando tive sede, me cobriram quando estava nu, que me foram visitar. E os apóstolos perguntam, mas Senhor, como é que nós fizemos isso? Aqueles que são do Senhor perguntam, mas quando é que nós fizemos isso? E Jesus diz, quando vocês fizeram a um desses pequeninos, a mim me fizeram. Quando damos um copo de água a quem está com sede e nos pede, e o fazemos com simpatia, nós realmente estamos a fazê-lo a Jesus. Jesus vai recompensar-nos na eternidade por esse ato de amor. Quando nós damos uma esmola a quem está carenciado, quando nós damos um cobertor a quem precisa, quando nós ajudamos alguém que tem dificuldades na aprendizagem, quando nós realmente ajudamos alguém, se calhar, a utilizar os recursos que tem para poder, enfim, ter mais conhecimento, é como se o tivéssemos a fazer a Jesus. E aqui entra realmente uma frase, uma atitude extremamente importante, que é o voluntariado. Jesus olha para um coração que se preocupa com os outros. Jesus olha para essas pessoas que o fazem de uma forma voluntária, sem esperar nada em troca. Esse é o tipo de amor que Jesus procura em nós. E ele desafia aqui os cristãos em Corinto a ter este tipo de amor também nas suas ofertas. De nada serve a cada um de nós dar grandes somas de dinheiro numa comunidade, numa igreja, para isto ou para aquilo, se não tivermos amor. É realmente algo inútil, diz as Escrituras. O verso 9 aqui do capítulo 8 deste segundo livro de Coríntios continua a dizer: pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos torneis ricos. Este versículo aqui fala de que Cristo, que era rico espiritualmente, enfim, vivia num lugar abastado, era realmente o Deus Todo-Poderoso, toda a glória estava com ele estava com o Pai nos lugares celestiais. Ele renuncia a toda essa riqueza, a toda essa glória, a todo esse bem-estar, se faz pobre, se faz semelhante a nós, se faz homem e habita no nosso meio. Ele é o Criador de tudo o que existe no universo. Ele é o dono, soberano. Ele não precisava de nada. Ele realmente tinha todo o ouro, toda a prata. Foi ele que o produziu, todo o petróleo, todos os diamantes, tudo aquilo que se possa imaginar, ou que o dinheiro possa comprar, Cristo criou. Cristo é realmente o Criador de todas estas coisas. E ele se tornou pobre ao ponto de nascer numa manjedoura, de nem ter um lugar para nascer. Nasceu no lugar onde os animais dormem. O Criador do universo, o Senhor de toda a existência, se faz homem e habita entre nós, numa humilde manjedoura. Ele se veste, digamos assim, de uma pele de criança, para que realmente cada um de nós pudesse ter acesso a Deus de uma forma simples e humilde. Ele é ameaçado de morte por Herodes. Ele tem de fugir para o deserto, para o Egito com os seus pais, para poder ficar vivo. Os líderes religiosos, sacerdotes, escribas, anciãos, os líderes políticos se colocam contra ele. Cristo é realmente humilhado. Ele é depois esbofeteado, cuspido, escarnecido, julgado pelos homens, finalmente crucificado e lançado numa sepultura. O Senhor dos céus e da terra, dono de todas as coisas, se fez pobre por amor de nós. E este é talvez o maior ato de amor que alguém alguma vez já praticou. Jesus, que tinha todas as condições para poder viver uma vida nos céus de glória, ele se despe dessa glória e habita no nosso meio para nos cativar com o seu amor. A palavra de Deus mostra claramente que quando o ser humano
se relacionava com Deus antes de Cristo vir à Terra e tinha uma visão, às vezes assim tenue, da presença de Deus, o que acontecia aos seres humanos era que eles caíam de rosto em terra quase como mortos, porque estavam na presença do Senhor poderoso, o Senhor Criador dos céus e da terra. E por isso mesmo, porque Deus amava o homem de tal maneira, que ele nasceu na forma de um bebê, para que cada um de nós não se pudesse assustar, não caísse mais de rosto em terra, mas pudéssemos desfrutar do amor que Deus nos tem. E cabe-lhe a si olhar para esse amor imenso que Deus manifestou e aceitar esse amor de Deus, para que você possa desfrutar das riquezas que Deus tem para si, pois Ele é o Deus de todos os recursos, o Deus de toda a misericórdia, o Deus que tem toda a sorte de bênçãos espirituais para cada um de nós. Então cabe-nos a nós perceber esta grandeza e ter a mesma atitude que Cristo teve, nós podermos também despojar-nos de nós próprios por amor dos outros. O verso 10 deste capítulo 8 ainda prossegue a dizer: E nisto dou a minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto: completai agora a obra começada, para que assim como revelaste prontidão no querer, assim o levais a termo segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceito conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para os outros que tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daquele, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito. O que muito colheu, não teve demais, e o que pouco, não teve falta. Então este é um princípio aqui extremamente interessante que o apóstolo Paulo vai trazer à igreja de Corinto. Em primeiro lugar, podemos ver que os coríntios já tinham resolvido participar nesta oferta para os cristãos na cidade de Jerusalém. Paulo salienta então esta boa vontade, este querer que eles tinham. Mas agora não chega ao querer, é necessário passar à prática. E o apóstolo vai exortá-los a que realmente eles ponham em marcha os seus planos, executem aquilo que eles tinham planeado. Muitos crentes, por vezes, agem desta forma. Têm boas intenções, têm bons desejos, têm, enfim, bons planos, mas às vezes não passam das intenções, não passam dos planos, não passam do desejo. Quantas e quantas pessoas por vezes me dizem: pastor, no próximo domingo eu vou estar na igreja. No próxima semana eu vou começar a ler a Bíblia. Na próxima semana vou começar a orar. Na próxima semana vou deixar de fumar. Na próxima semana vou deixar este vício assim ou assado. E muitas vezes ficam pelas intenções. É necessário realmente deixarmos as intenções e passarmos à prática. Intenções são importantes. São elas que começam a desencadear o resto das ações. Mas não chega. Não basta ficar nas intenções. É necessário dar mais um passo e executar os planos que estavam então no nosso íntimo, no nosso coração. Por vezes, muitos planos bons ficam na gaveta exatamente porque não passaram das intenções à ação. É necessário que cada um de nós não fique realmente com intenção só, mas passe dessa boa vontade, ela seja traduzida em atos concretos. Paulo não quer que os cristãos em Corinto sofram uma sobrecarga, fiquem em dificuldades financeiras, de forma alguma, mas o que ele quer é que realmente haja uma igualdade de possibilidades. E esta possibilidade de exercitar a solidariedade, o amor cristão, então esta era a intenção do apóstolo Paulo ao descrever este texto que acabamos de ler aqui, para que as carências dos cristãos em Jerusalém pudessem ser supridas. Vemos que realmente o apóstolo Paulo termina esta secção aqui citando um texto do Velho Testamento. Ele cita o livro do Êxodo, capítulo 16, o verso 18, quando ele está ali a falar esse texto acerca do maná, e diz acerca desse texto, portanto ele está a citá-lo: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco colheu não teve falta. Então, aqui é algo que Deus realmente tinha dado ordem ao povo de Israel para que houvesse igualdade, houvesse possibilidade de todos terem aquilo que era essencial para a sua vida.
Então, era uma ordem dada, e Deus tinha dado essa ordem a todo o Israel. Eles deveriam colher o maná durante toda a semana, exceto à sexta-feira, que deveriam colher então para o dia seguinte também. Eles deveriam colher este maná diariamente. Portanto, o sábado era o único dia em que eles não deveriam colher, e o texto bíblico é muito interessante. Vamos lê-lo em Êxodo capítulo 16, no verso 15, diz assim: Vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: "Que é isto?", pois não sabiam o que era, isto quando surgiu a primeira vez o maná. E Moisés disse-lhes: "Isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Eis o que o Senhor vos ordenou: colhei isso, cada um segundo o que pode colher, um homer por cabeça, segundo o número das vossas cabeças. Cada um tomará dos que se acha na sua tenda." Assim o fizeram os filhos de Israel. O colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo com o homer, não subjava ao que colhia muito, nem faltava ao que colhia pouco, pois colheram cada um quanto podiam comer. Disse-lhe Moisés: "Ninguém deixe dele para a manhã seguinte." Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram o maná para a manhã seguinte. Porém, deu bicho e cheirava mal. E Moisés indignou-se contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque, em vindo o calor, se derretia. Vemos aqui que Deus queria produzir no coração dos seus filhos a dependência de Deus. Ou seja, eles deveriam de aprender a depender de Deus diariamente. E isto é um exercício espiritual tremendo. Poder perceber que é Deus quem cuida de nós todos os dias da nossa vida. O povo de Israel teve de aprender, talvez pela parte mais difícil. Deus tinha dito que Ele iria cuidar deles todos os dias, que eles não deveriam guardar o alimento para o dia seguinte. Mas eles fizeram, enfim, com receio que amanhã não houvesse, guardaram para o dia seguinte. E claro, consequência disso é que aquele começo estragou. Hoje Deus não fala desta forma, enfim, Deus permite-nos ter as nossas despensas, os nossos frigoríficos, mas devemos ter a mesma atitude de perceber que Deus é quem cuida de nós diariamente, entregando sempre a Deus todas as coisas nas mãos de Deus para que Deus cuide. Esta deve ser a atitude do nosso coração. O apóstolo Paulo prossegue ainda aqui, voltando aqui ao nosso texto, em 2 Coríntios capítulo 8, o verso 16 a dizer: "Mas a graça de Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós." Ou seja, mesmo a atitude que havia nos cristãos na Macedónia, agora Tito quer desenvolver, quer levar os cristãos em Corinto a pôr em prática aquilo que eles já tinham experimentado. E ainda nos diz o verso 17: "Porque atendeu ao vosso apelo e, mostrando-se muito cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. E com ele enviamos o irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas." Aqui vemos um homem de grande reputação, cujo nome nós não conhecemos. É enviado pelo apóstolo Paulo para cumprir esta tarefa bem determinada. Quem seria então este irmão? Talvez Marcos, Barnabé, Lucas, Apolo. Quem seria realmente este irmão cujo louvor estava espalhado por entre todas as igrejas? Nós não sabemos. Não sabemos quem ele era, mas sabemos que era um homem de grande caráter e um homem que dependia de Deus. Um homem de grande caráter é realmente mais importante do que o seu próprio nome. E isto é fundamental. Muitas vezes nós queremos o nosso nome num livro de celebridades, queremos aparecer em canais da televisão, queremos aparecer, e hoje há uma febre desenfreada que as pessoas pensam que são importantes porque aparecem nos órgãos de comunicação social, e realmente queremos que o nosso nome seja grande, conhecido, famoso. Mas o que o apóstolo nos está a dizer é que o caráter é mais importante. A vida que nós temos é mais importante. E realmente essa atitude que este servo de Deus tem, nem o nome aqui aparece, é realmente uma atitude de grande humildade. E ser humilde é algo que faz falta à nossa nação. Precisamos de aprender a não procurar promover-nos, a não procurar estar sempre na ribalta, mas a ter uma atitude de caráter sério, de verdade, de transparência, de honestidade. E isso fará toda a diferença na nossa e na vida dos outros. O verso 19 ainda prossegue a dizer:
E não só isso, mas também foi eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por vós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar a vossa boa vontade. Mais uma vez, a glória deve ser dada a Deus por aquilo que nós realizamos. Ele prossegue ainda a dizer, evitando assim que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por vós, pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Esta deve ser a nossa preocupação constante. Não só ser honestos diante de Deus, mas também ser honestos diante dos homens. É muito importante nós não só sermos como parecermos, diz o povo, não é? E realmente aqui o apóstolo Paulo está a manifestar exatamente essa preocupação. Nós só não devemos estar só preocupados com o ser diante de Deus, mas também aquilo que nós fazemos diante dos homens. Não deve ter aparência do mal. Então, devemos ser honestos diante de Deus, íntegros diante de Deus, sem dúvida, porque Deus é quem vê o nosso coração, mas também diante dos homens, cumprindo as leis dos homens. E o verso 22 ainda prossegue. Com eles enviamos nossos irmãos cujo zelo, em muitas ocasiões e de muitos modos, temos experimentado. Agora, porém, se mostra ainda mais zeloso pela muita confiança em vós. Quanto a Tito, o meu companheiro e cooperador conosco, quanto ao nosso irmão, são mensageiros da Igreja e da glória de Cristo. Manifestai, pois, perante as igrejas a prova do vosso amor e da nossa exultação a vosso respeito na presença destes homens. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedónios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Vemos que estes coríntios tinham tido uma boa atitude no início, agora era necessário concretizar essa mesma atitude. E ainda prossegue o texto bíblico. Contudo, enviei aos irmãos para que o vosso louvor a vosso respeito, neste particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados para que, caso algum macedónio for comigo e vos encontre desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós, quanto à vossa confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que seja pronta com expressão da generosidade e não de avareza. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.